tivemos que interromper por falta de energia. Então teve uma queda, mas nós esperamos um pouco e começamos a ler, a estudar o livro A Gênese. Então nós estamos no livro estudando A Gênese, o capítulo 1, o item 18. A ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos dos antigos e de observação em observação ela chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Porque antigamente tinha uma ideia de que tudo tinha surgido dos 4 elementos: a água, o ar, o fogo e a terra. Até hoje ainda tem pessoas que trabalham com isso. Essa é uma ideia muito antiga. Mas a ciência chegou à conclusão que não é daí que se parte tudo. Antes ainda, os povos mais antigos acreditavam que tudo tinha surgido da água. Tanto que no livro A Gênese está escrito que tudo só surge da água. A terra começou da água, tudo. Só vocês lerem o capítulo 1 da Gênese que vocês vão ver essa crença antiga. E a ciência já está chegando lá, e a doutrina espírita já afirma isso há muito tempo, que tem um único elemento, que é o fluido cósmico universal. É a partir do fluido cósmico universal que surge todo o elemento material, inclusive a água, a terra e o fogo. Quando nós estudávamos, o átomo era a menor partícula da matéria, isso é algumas décadas atrás, quando nós éramos. Hoje já sabe que não é. Então a ciência está caminhando e hoje já diz que tem uma matéria, de onde tudo se origina. Ela ainda não chegou lá, mas está bem pertinho. Mas já se sabe que o átomo não é a menor partícula da matéria. O átomo já é derivação dessa matéria elementar, que nós chamamos de fluido cósmico universal. E do átomo, a ciência já sabe que a origem da água são as moléculas de hidrogênio e oxigênio. Então não é da água que surgiu tudo. A própria Terra, ela tem outros elementos que formam as partículas que se encontram na Terra, assim também o fogo e assim também o ar. Hoje se sabe que o ar é composto de vários elementos. O ar não é a origem de tudo, o ar é a consequência da junção de hidrogênio, carbono, oxigênio. O que mais que tem no ar? Nitrogênio, hélio, e por aí vai. A ciência já sabe só como é que a ciência avança. E ela vai avançar mais ainda. E ela mesma vai dizer sobre a existência da alma. Ela vai concluir. Estavam dizendo aí esses dias aí que teve um programa essa semana de experiência quase morte, que lá um cientista pesou o camarada quando ele estava lúcido e depois pesou quando ele estava numa situação de quase morte. E teve uma diferença de peso. Ele concluiu que foi a alma que saiu e a alma pesava 15 gramas. 15 gramas, né? Não foi isso? Eu não vi o programa, o colega falou. 21 gramas, dos mais gordinhos, 21. A tua é 21, a minha é 17. Eu, barrigudo, vou pesar 23. Então, está se chegando a essa conclusão. Devagarinho, vão experimentando. Será que é por aí? É por aí mesmo, o caminho é esse. Vão experimentando. Daqui a pouco vão chegar à conclusão, como nos mundos mais adiantados, que não se tem dúvida nenhuma sobre a existência da alma, como nós não temos. Uma das ideias espíritas, essa é muito bacana, que a gente vê bem pertinho, está bem pertinho de acontecer, a vida em outros planetas. Eu li essa semana, rápido, eu li um artigo rápido, que o Papa disse que existe vida em outros planetas. Está dizendo. Vocês sabiam que o Vaticano tem um telescópio poderosíssimo, né, grande. Eles têm um grupo de padres que são astrônomos. Né? Hã? E a igreja, né, não é oficial ainda, mas eu vi esse artigo ele dizendo, tem vida em outro planeta.
Daqui a pouco vai ter o contatos de primeiro grau, né? Aqueles filmes, né, vão se transformar em realidade. Então a própria ciência vai dizer assim, não, tem vida assim em Marte, tem vida em Júpiter, e todo dia sai um artigo sobre isso, todo dia, na mídia, fazendo com que o povo se prepare. Está preparando a gente devagarinho para chegar na hora certa e dizer assim, ó, tem vida. Eles já sabem. Mas se chegar agora e falar, ou falasse há 10 anos atrás, eles já sabem há muito tempo disso, ia escandalizar. As religiões vão ter que se reestruturar. Essa ideia de céu e de inferno, com vida em outro planeta, por que eu vou para o inferno se eu não posso ir para Marte ou para Júpiter? Ah, então tem uma humanidade lá? Essa humanidade é muito mais adiantada do que a nossa? Ou ela é mais atrasada do que a nossa? E quando tiver esse contato com esses mundos superiores, e para ter contato esses mundos são superiores, né? Eles vão dizer, tem mundos inferiores, tem outros igual à Terra, sim, iguais à Terra. E à medida que o homem aqui estiver preparado para receber esses conhecimentos, eles chegarão. E muitos vão ratificar as ideias espíritas, porque essas ideias são antiquíssimas. Os filósofos antigos têm a fase pré-socrática, que eles estudam, né, na filosofia, e pós-socrática. Sócrates foi ali um marco. Tanto que aqui fala de Sócrates, de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Então essas ideias se falava em Sócrates, antes de Sócrates, e se fala até hoje. Sêneca falava muito sobre a existência do homem, de vidas em outros planetas. Então, a filosofia vem, esses grandes filósofos, né, trazem essas ideias e que hoje nós estudamos aqui concatenadas, juntas, que Kardec fez isso, pegou essas ideias e juntou num corpo de obra filosófica que é o Livro dos Espíritos, que tem tudo. Aí a partir daí, muitas verdades, porque quem que está com a verdade? A verdade está com Deus, mas ela vai sendo revelada paulatinamente. Ah, existe vida em outro planeta. Daí tem uma porção de pergunta para se fazer. Como é que eles foram para lá? Como que eles vivem nesse planeta? São mais inteligentes? São menos inteligentes? Qual a ideia de Deus para eles? Como é que eles veem Deus? A gente vai saber de tudo isso. São perguntas, deve ter milhares de perguntas. Se a gente parar para perguntar, a gente vai se concentrar. Está vindo aqui na minha cabeça algumas coisas que eu perguntaria. Então, vamos lá. Centenas e centenas de perguntas para a gente descobrir como é que é a vida lá, como é que tudo começou. Se eles são mais adiantados, qual a teoria que eles têm do início da vida? É o Big Bang? Eles pensam no Big Bang? Já se sabe que o Big Bang, que foi uma teoria aceita por muitos e muitas décadas, já não é mais bem aceita assim. Porque se tudo começou com a explosão, como é que se deu essa explosão? Quem que deu essa explosão? E a matéria que está ali para se dar essa explosão, de onde surgiu essa matéria? Quem criou essa matéria? Esse último cientista aí que morreu, ele disse, não, tem que ter Deus, tem que ter um Criador por trás de tudo isso. Então, olha, a inteligência fazendo com que acelere-se o processo moral. E a doutrina espírita vai encontrar um campo muito fértil, porque são essas ideias que estão na vanguarda da população hoje, é uma ideia avançada, está à frente. E ela vai ter um campo que vai explicar muito bem tudo isso, porque já vem falando da imortalidade, da reencarnação, da existência de Deus, da imortalidade, que os mundos são solidários, que nós somos exóticos aqui, viemos de outros planetas para cá. Pode ter espírito aqui que está desde o início da Terra? Pode. Mas muitos viemos de outros planetas. Conceição tem cara de extraterrestre. Nada. Hã?
A Dilane também não tem cara? Tem. Veio de outro planeta para cá. Veio de Marte, né? Arrumou problema lá em Marte e veio para cá. Arrumou confusão lá, aí vem a Santinha, vem para cá. Então, a gente vem de... Nós somos exóticos aqui. Nós viemos de outros mundos, de outros planetas. O planeta progrediu, a gente não conseguiu acompanhar o progresso. Eu acho que eu vim de Capela. Olha como é que eu estou atrasado. Arrumei, foi problema lá. Não sei nem quando que eu vou voltar para lá, né? Aí chegar lá já adiantou, mas ainda não dá mais para mim. Então a gente vem de outros mundos, os mundos são solidários. Olha como é que as coisas vão se desenvolvendo. O raciocínio, a inteligência, a ciência. A astronomia é uma ciência. Não é astrologia, tá? Astronomia. Então vai se ampliando o conhecimento e engendrando o progresso moral. E a doutrina espírita veio para isso, para desenvolver o progresso moral da humanidade. Não é um raciocínio bacana, bonito, não é? Lógico, não é uma coisa tacanha, assim, não, aberto, abre. Aí ele continua aqui. Por si só, as transformações da matéria, mas a matéria por si só é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. Então a matéria unida ao princípio espiritual, esse princípio espiritual animaliza a matéria, como está no Livro dos Espíritos. Porque ela por si só não é nada, ela não tem vida. Isso aqui não tem vida nenhuma. Isso aqui não tem vida nenhuma. Isso aqui, o corpo físico, sem o princípio espiritual, sem o princípio vital, não tem vida. E se o princípio espiritual não está mais no corpo, é porque o princípio vital já saiu. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo através de provas irrecusáveis. Então a doutrina não inventou a alma ou o espírito, ela não inventou. E a consequência disso aí, a reencarnação, etc, 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 foi decorrência desse estudo. Ela não inventou isso. A doutrina espírita estudou, analisou e tornou evidente a sua ação, a ação do elemento espiritual sobre a matéria. O elemento material, ele acrescentou o elemento espiritual. O elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. O elemento espiritual, que é o ser inteligente da criação, e o elemento material. Pela união indissolúvel desses dois elementos, facilmente se explica uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. Então, tudo é explicável pela união desses dois elementos. Só existem dois elementos no universo, o princípio espiritual e o princípio material. Da associação disso aí se explicam os milagres, se explica milagres, né? Que, na verdade, são leis da natureza, que Jesus conhecia e, manipulando esses fluidos, essas energias, ele, inteligente, o ser inteligente da criação, manipulando o outro princípio, transformou água em vinho, curou o cego, curou, por aí vai. Por sua própria essência, e como tem por objetivo o estudo de um dos dois elementos que constituem o universo, o Espiritismo entra em contato com a maior parte das ciências. Assim sendo, ele só podia surgir após a elaboração dessas, e sobretudo depois que elas houvessem provado sua incapacidade de explicar tudo, somente pelas leis da matéria. Então ele está dizendo que o Espiritismo vem numa época em que ele podia vir. Ele não podia vir antes, porque precisava de algumas conclusões científicas para ele vir. E a ciência faz parte da lei da natureza, faz parte da lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Então não tem que separar ciência de religião. Tudo está na lei de Deus, tudo é criação de Deus. Está interligado. Aí o homem que estudou, ele desenvolve bem o intelecto, ele deixa a sua vaidade crescer a ponto de alguns dizer que eu não preciso de Deus. Para que eu quero Deus? Eu não preciso dele. Eu tenho tudo o que quero, eu faço tudo o que quero, eu sou inteligente. Deus é criação.
como diz lá um provérbio chinês, né? A religião é o ópio do povo. Claro, são materialistas. O comunismo é materialista. E se deixar entrar aqui, a gente não vai poder se reunir assim não, hein? Falar aqui abertamente não, tem até que ter cuidado com o que eu falo aqui. É porque aqueles caras lá não vão procurar reunião espírita para futucar o que eles... Né? Pois é. Né? Começou um absurdo aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, com essas ideias. Essas ideias estavam pululando. Não a ideia do comunismo, que veio depois, né? Na época de Kardec. Ideias materialistas, que ainda hoje são utilizadas, que ainda hoje são vivenciadas por instituições, por grupos. Depois vem Karl Marx, vem esse pessoal todo aí, esses cabeça de prego, trazer uma outra teoria materialista que, infelizmente, até se imiscui dentro das religiões, da própria doutrina espírita. Temos que ter muito cuidado com isso. Não coaduna religião com política. Acusa-se o espiritismo de parentesco, embora tenhamos que ter a nossa posição, isso é claro. Né? Mas eu não posso imiscuir isso aqui dentro da doutrina. A doutrina é limpa, tem que ser límpida, clara, pura. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria. E até hoje falam isso. Eu tinha um amigo que ele era muito católico. Ele tem problemas de cabeça. Tem a esquizofrenia. E quando ele estava atacado, é fogo. Eu ia lá, eu gosto muito dele. Tem até que visitá-lo. Eu morava lá perto da casa dele, ele morava em Marechal Hermes, eu morei em Marechal, morei em Vila Valqueire, sempre eu ia lá visitá-lo. Sempre, toda semana eu ia, 2, 3 vezes na semana conversar. Fulano, e aí, como é que você está? Quando ele estava atacado, ele chegou o feiticeiro, chegou o bruxo, chegou o feiticeiro. Aí ele entrava, era uma casa, tinha uma varanda, ele entrava, ele ficava agitado. Olha o feiticeiro aí, magia negra, macumbeiro. Aí ele começava a me chamar de macumbeiro. Como ele gostava muito de mim, eu ia brincando com ele, levando a conversa para o outro lado, às vezes eu ria daquilo, ele devagarinho ele ia cedendo, eu falei, vem cá Tarcísio, vem cá fulano, estou falando o nome dele, vem cá, vamos conversar aqui. Pega a Bíblia aí, ele ficava com a Bíblia o dia inteiro debaixo do braço. Ele era médium, mas ele tinha cadernos e cadernos escritos. Tinha umas coisas interessantes e muita bobagem também escrita ali. Aí ele vinha, está escrito aqui, ele tinha uma passagem lá, olha aqui, ó, não fazer feitiçaria, não sei o quê, ele me mostrava, aqui Nilton, aqui ó, você é feiticeiro, você está com demônio. Aí eu falei, tudo bem, vamos conversar. Então essa teoria ali, até hoje ainda se fala isso. É uma grande bobagem. Então acusa-se o espiritismo, estou iniciando aqui de novo, de parentesco com a magia e a feitiçaria. Por isso chamaram Jesus de feiticeiro. Nós já chamava Jesus de feiticeiro. Porém, esquece-se de que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, que não está muito distante de nós. Que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje em dia. Ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o embrião das verdades, de onde sairiam as ciências atuais. Kardec é lógico demais, né? É inteligente demais, né? Apesar de suas fórmulas ridículas, a alquimia levou à descoberta dos elementos químicos e da lei das afinidades, né? Com os átomos. A ciência descobriu os átomos e por aí foi. Há um tempo desse, tinha até uma música dizendo, os alquimistas estão chegando. Ficou uma época muito aí em voga isso, essa teoria, desenterrando isso lá de um passado longínquo, um maluco aí, né? Que logo não tinha raiz, secou essa ideia. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros, que ela estudara, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo. Os astros eram para o vulgo seres misteriosos, aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador.
quando Galileu, Newton, Kepler, quem foi Kepler? Astrônomo alemão. Kepler tornaram conhecidas essas leis quando o telescópio rasgou o véu e lançou um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto. Nas profundezas do espaço, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso se desmoronou. Tá lá, olha lá os mundos, aquilo ali, né, aquela estrela ali é um planeta. Olha ali, Vênus. Olha, tem a estrela d'alva, todo mundo fala da estrela d'alva, não tem? O que é a estrela d'alva? Tem até uma música antiga, acho que era Emilinha Borba, não sei, do seu tempo, né? A estrela d'alva no céu desponta. Então, você que é velha, quem é que canta? Em alguns estados, é límpio do céu, parece que vai pegar. Então, ali é um planeta, Vênus, né? Então, em determinada posição de sua órbita, aparece mais. Pode ver que a luz é parada, quer dizer, ela não tem luz própria, é o Sol que está iluminando. Como Marte, de ver menorzinho, né? Mais avermelhado, ele não tem luz própria. O Sol, então, ele pertence ao sistema solar. O telescópio que revelou tudo isso. Que cabeça, né? Lá atrás, um Newton, um Kepler, estudando essas coisas. O Galileu comprovando. Então, homens de ciências vêm trazendo essas ideias novas, mostrando, tirando a nossa ignorância, e muito mais será revelado, porque não tem limites para o conhecimento humano, não tem limite. O mesmo acontece ao espiritismo com respeito à magia e à feitiçaria. Estas também se apoiavam nas manifestações dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros, mas a ignorância das leis que regem o mundo espiritual, elas misturavam a essas relações práticas e crenças ridículas, as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, refutou. Certamente a distância que separa do espiritismo da magia e da feitiçaria é muito maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química, a alquimia. Querer confundi-las é mostrar que não se sabe nada sobre nenhuma delas. A própria religião condenava isso. Quantos foram queimados na fogueira acusados de feitiçaria, de bruxaria, de magia? E, no entanto, eram apenas médiuns que via, que ouvia e que o mundo espiritual se manifestava através dele. A ignorância mandava queimar. Queima para salvar a alma do inferno. Ó. Que coisa, né? Torturava até a morte. Meu Deus! Que cabeças doentias! A crueldade no seu ápice. A crueldade. Esticar o outro até matar, porque ele está com um demônio no corpo. Quem está com demônio é aquele que está fazendo isso. Não é? Deixa o cachorro em paz. Aí, tá vendo? Assustou o cachorrinho. 20. Estão cansados? Dá para ir mais um pouquinho? Está interessante? Mais um pouquinho. Só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se revela para nós e que tem ainda mais importância, porquanto ele alcança todos os homens sem exceção. Então, quando a doutrina espírita surgiu, ela desvendou esse mundo. E quanta consequência isso traz para nossas vidas? Até porque o mundo espiritual abrange toda a Terra, todos os homens da Terra. E a doutrina espírita revelou tudo? Não.
Não. Revelou aquilo que a gente pode entender e compreender. Como Jesus falou daquilo que os homens podiam entender e compreender. E mesmo assim, muita coisa ele falou por parábolas, porque o homem não tinha como compreender naquela época. A doutrina espírita trouxe essas ideias, juntou, trazidas esparsas do mundo, e deu uma explicação lógica. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Tem mais coisas ainda, que daqui a alguns séculos ou milênios, eu não sei quando, virão novamente ao conhecimento humano. E através dos espíritos. A doutrina espírita não vai parar. Como Cristo não parou, como Cristo não foi considerado superado. Não. Jesus é a base. Vem a doutrina espírita ampliar e trazer muita coisa. Enviarei o Consolador que vos fará relembrar tudo que eu disse, quer dizer, a gente ia esquecer, e a doutrina espírita faz isso, e vos ensinará muitas coisas. Jesus não quis, eu ensinei tudo, vocês que não aprenderam, não. Tem coisa que eu não ensinei, a doutrina espírita vai ensinar, porque eu não pude ensinar, não tinha como. E a doutrina espírita, lá mais na frente, vai revelar mais coisas que agora não tem como a gente entender, compreender. Aí vem as ciências, como ele está dizendo aqui, vem a astronomia. Aí vem dizer, tem vida ali, tem vida aqui, a vida é assim, vem outras descobertas. Aí com as outras descobertas você fica preparado para ouvir novas revelações. Entenderam como funciona? É isso que Kardec vem dizendo nesses itens todos. E a gente continua aqui com Kardec. Portanto, é com razão que o Espiritismo é considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que elas diferem e por que laço se ligam uma à outra. Quer dizer, a religião e a ciência. Número 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único. Mas era só o que Moisés podia fazer para aquele povo, cheio de mania, trazido lá do Egito, da escravidão egípcia. Um povo, como é que chama? Está faltando a palavra? Fanático. Mas não é fanático, não. Eram idólatras também, mas não é essa a palavra. Também eram rudes, mas não era isso, não é essa ainda. Agora vocês estão me atrapalhando. Quando eu vou falar... Então, aquele povo... não é também preconceito, não. Aquele povo supersticioso, essa é a palavra, superstição. Toda hora vinha a superstição, você, rude? Não, mas fugia. A superstição, um povo supersticioso. Tanto que quando Moisés deu uma viradinha de costa, fizeram o bezerro de ouro. Né? Então não dava para ensinar muita coisa. Moisés, é tudo programado, a lei de Deus, vem cá, você vai lá, você vai falar que Deus é um só. Porque era um povo politeísta. Então você vai levar a ideia do Deus único e preparar aquele povinho para a minha chegada aí, que eu vou chegar, hein? Foi Jesus mandando Moisés à terra. Aí ele trouxe os 10 mandamentos, trouxe a lei de Deus, resumiu ali a ideia do Deus único. Não podia ir além. Vem Jesus ali, traz a ideia do amor. Porque aquele povo era violento, só conhecia a violência. E Deus para eles era vingativo, cioso, violento, poderoso, forte, o Deus da guerra. Jesus não, Deus é Pai. Jesus não podia falar que Deus era inteligência suprema. E essas, na verdade, são definições. Deus não se define. Deus não se define. Foi a maneira que Jesus encontrou de falar de um Deus, de amor, um Deus Pai, que muitos não aceitaram. Então isso vem 2000 anos trabalhando isso na cabeça do homem. Jesus fala da vida futura e pronto. Vem a doutrina espírita. A gente já sabe que Deus é Pai, mas acrescenta, Ele é inteligência suprema. Além de Pai, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a causa de tudo é Deus.
Mas para a gente ainda fica difícil essa definição de compreender o mecanismo. A gente não sabe o mecanismo da criação. A gente já sabe que Deus existe. A gente não tem sim um sentido, falta-nos um sentido, como está no livro, para compreender Deus. Então, olha, as ideias como é que vem? Vem um pedaço, vem a doutrina espírita, amplia, outras virão mais para frente. Hã? Aí está dizendo, portanto é com razão que o Espírito, Moisés como profeta revelou ao homem a existência de um Deus único, soberano, mestre e criador de todas as coisas, promulgou a lei no Sinai e assentou os alicerces da verdadeira fé. Como um homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa fé, purificando-se, deveria um dia espalhar-se por toda a terra. E Moisés, como homem, foi um legislador. O que é um legislador? Que aplica a lei, que faz a lei. Então ele meteu o chicote naquele povão. Eu meto o chicote em vocês aqui, para? É o legislador. A doutrina é outra coisa. O homem é um homem. Moisés, o homem, Moisés, o profeta. O profeta é o médium. Como médium, Deus é único. Aqueles são os 10 mandamentos. O restante, vamos educar o povão. Vamos educar. Vamos buscar Canaã, a terra prometida. Ele falando Deus único, maior paciência. O Espírito veio mesmo com paciência. Não adianta ensinar isso para esse povo velho. Vão deixar eles irem morrendo, que os novos vão absorvendo melhor essa ideia. Olha a importância da evangelização com as crianças aí, para eles pegando a ideia nova. Deus é o Criador, Jesus não é Deus, Jesus é o nosso irmão. Básico. Aí toda semana repete a mesma coisa, Jesus é nosso irmão, Deus é o Criador, Deus é nosso Pai, tal, pá. Daqui a pouco você vai para uma ideia maior em cima dessa. Eles precisam ter a base para que as outras ideias cheguem devagarinho e que a gente está passando para eles. O livro dos Espíritos, o Evangelho, uma lei moral. Mas a gente está fazendo a mesma coisa com as crianças na evangelização. Começamos aqui do zero. Olha a nossa cabeça. Eu não quero saber o que fala aquele centro, aquele outro. Cada um cuida de si, a gente está cuidando da gente. A cabeça é essa aqui. Vamos começar. Vai ensinar livro dos Espíritos. Ensinar Evangelho. Mas vamos embora. Quando essa criançada aqui, acho que perseverarem aí, que vão ter crianças aí, que como já tem, que está desde o princípio, daqui a 10 anos, como eles não estarão? Que 10, 20 crianças dessas aí perseverem, cheguem à juventude ouvindo essas ideias. São eles que vão tocar a casa. São eles. A gente não sabe quem está aí, que espírito que está aí. A gente não sabe quem é, o potencial que tem e por que veio. Quando estiver solidificado, eles vão embora. Esse é o nosso papel. Foi com Moisés, foi com Jesus, é com a doutrina espírita, a gente repete um com o outro. O Cristo, aproveitando da antiga lei, o que é eterno e divino, Deus é imutável, eterno e divino, não matareis, é para sempre, não roubareis, é para sempre, isso é moral, questão moral. Não cobiceis a mulher do próximo, não inveje a sua bode, a sua casa, hoje a sua casa, o seu carro, né? Então, os 10 mandamentos é um código moral. Moral. A ética é o cumprimento da lei, é a prática do código. Diferença de moral e ética, né? A ética é você cumprir o mandamento. Então Jesus, aproveitando essa lei antiga, que é o eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, o que era do legislador, o que era do homem, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não falara, e das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Então, Jesus falou
aproveitou a ideia do Deus único e acrescentou o Deus de amor e a vida futura. E no futuro você tem penas e consolações, depende do que você faz. Olha, depois vem a doutrina espírita, amplia mais ainda. Está vendo o plano de Deus para a Terra, para o homem? O homem pode estar fazendo avião, pode estar fazendo máquina, pode estar fazendo indústria, e está fazendo, descobrindo coisas para melhorar a Terra tecnologicamente. O homem pode, mas essas ideias estão chegando devagarinho, estão chegando. O homem pode fazer bomba, pode explodir o corpo para matar o outro. Ele vai morrer, vai responder por isso, vai voltar. E essas ideias estão chegando, estão chegando. Ela vai penetrar no seio de toda a humanidade. E quando isso penetrar no seio da maioria, a transformação começa a ser mais rápida. E a cada geração vai alcançando mais ainda os espíritos que estão chegando, até que um dia a Terra se transformará num paraíso. Num paraíso. Aí vem espíritos elevados, reencarnam aqui, difundindo essas ideias de maneira bastante eficaz. Não é lógico tudo isso? É isso que acontece. É isso que já vem acontecendo desde os primórdios. Fez-se a Terra, não tinha vida nenhuma, chuvas ácidas, a Terra, o planeta com explosões inconstantes, como é que chama? Um planeta instável, até que dá para aparecer uma forma de vida. Os seres unicelulares, parece aquelas plantas, aqueles vegetais enormes e tal. Aí vem a vida animal. Não dava para ter homem, mas dava para ter dinossauro. Imagine você botar a cabeça ali para ver se tem um dinossauro passando, né? Para sair correndo, não tem como. E vinha aqueles voadores do alto, né? Igual o gavião pega o ratinho, pegar o homem. Até que chega uma hora que não tem mais dinossauro. Aí o planeta pode comportar seres humanos, a vida humana. Aí vem os seres primitivos, a todo o que hoje a ciência estuda, a biologia, a geologia estudando a formação da Terra. Vem os homens primitivos, vem o nome, o homem de Neandertal, tem outros nomes aí que eu não me lembro, as diversas eras, né? Eras pré-cambriana, cambriana, não é o nome desses nomes que eu não gravo. E devagarzinho o homem vem se desenvolvendo, vem crescendo, até que chega num estágio que nós estamos hoje. E à medida que a professora de geografia que sabe tudo isso, né? E à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai chegando novas ideias diferentes. Você começa a mudar a maneira de ver a vida, de ver o universo, de enxergar o universo e a própria vida. Imagine daqui a 1000 anos, como é que não vai estar a humanidade? Do jeito que a tecnologia está avançando. Essas ideias aí, malucas aí, marxistas, isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar. O que a gente vive hoje, a economia como ela, isso tudo vai passar, tudo vai passar. Não um lado nem outro. As coisas vão tomar um rumo diferente. É assim, sempre foi assim. A história se repete, os ciclos. Vamos parar? Já estão cara de cansadas. Vamos parar no 23? Eu por mim ia até 3 horas da tarde, mas estão cansados. Vamos parar no 23? Foi bom, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Hoje é dia 8. 8 e 7? Ah, estão ficando bom. Rapidinho.
8h07, 15. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, como agradecemos aos Espíritos aqui presentes, guias da nossa casa, nosso altivo, agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec, a todos vocês, amigos queridos, aos nossos amores que se fazem presentes desta vida, de outros. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mais uma vez a Allan Kardec, que nos faz compreender melhor a vida, nos mostra o mundo por um outro ponto de vista. Obrigado ao professor José Jorge, obrigado a você, Lourdinha. Que seja então em nome desses guias, do nosso altivo, de Allan Kardec, desses benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, do José Jorge, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja.